Quero convidar a todos a abrirem a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Ontem, meus irmãos, eu tive a oportunidade de participar de um jubileu, pastor que foi jubilado, e foi uma celebração, uma festa muito bonita, na Igreja Batista Família, lá do Jaraguá. E na ocasião, alguns grupos se apresentaram, e um grupo que há muito tempo eu não ouvia, e fiquei muito surpreso em encontrá-los, o grupo Som Maior estava ali presente. Eu não sei se os irmãos lembram do Som Maior. Tem alguém aqui que lembra do Som Maior? É o pessoal que entregou a idade. É o pessoal que entregou a idade agora, né? E estava ali o Osvair. Eu estava conversando com o Osvair, e ele é o autor daquela música muito conhecida, Nos Galhos Secos, né? Os galhos secos de uma árvore qualquer. E que, aí eu conversei com ele e falei, poxa, Osvair, você não ficou triste em perceber que a sua música, né, composição, por causa daquele menino que ficou cantando para nossa alegria, né? Virou um meme, né? E ele falou, Maurício, pastor Maurício, aquele cântico foi tão importante na vida de tanta gente. Era um cântico que muitas pessoas que estavam nas drogas, cantando e ouvindo aquele cântico, largaram as drogas. Uma música que foi muito tocada e até hoje é tocada, foi regravada por vários cantores. E claro que a gente fica um pouco chateado, porque às vezes a música toma uma vertente que não era aquela que nós desejávamos. E ele me disse uma coisa, você sabe que eu fui procurado por um publicitário, ele disse o nome do publicitário, para que a gente fizesse uma campanha com aquela música. Só que era uma campanha de cerveja. E ia chamar o Zeca Pagodinho para cantar. Ia fazer em ritmo de samba. E eles fizeram uma proposta de R$1 milhão para mim, para que eu cedesse a música. Aí eu cheguei e falei, era Antártica, né? Aí ele falou, é cerveja? Não dá para ser o Guaraná, não, né? Porque no Guaraná não tem problema, né? Crente não bebe, né? Então, e ele diz, não, é a cerveja. A gente quer fazer um comercial com o Zeca Pagodinho. A gente paga R$1 milhão para você. Ele falou, eu não posso. Eu não posso ceder essa música, porque essa música ela foi consagrada a Deus para que as pessoas pudessem ser libertas. Libertas dos seus vícios, libertas da droga, do álcool. Então, obrigado pela oferta. Oferta do diabo essa daí. Um crente mais ou menos, né? Já ia dar glória a Deus, né? E fechar o contrato. Mas ele chegou e disse, não, eu não posso fazer isso. Então eu fiquei muito feliz em conversar com eles. Já peguei o contato deles, vou convidá-los aqui para cantar aqui na igreja. Vai ser um culto bem saudosista, né, do pessoal mais velho. Mas o fato é que a gente fica contente em perceber que tem servos de Deus que são fiéis ao Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2 apenas. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que é o momento de te cultuar, Senhor. Momento de te adorar, momento em que nós
nos preparamos, separamos, ó Pai, justamente, Senhor, para que nós possamos expressar um pouco na nossa gratidão, do nosso amor, Senhor, ou do quanto, Senhor, nós somos agradecidos, Pai, por todo o bem, Senhor, que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. E, Pai amado, agora, Pai, que nós lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita no nosso coração, que já se fez presente de uma forma muito especial através dos cânticos, através das orações, o Teu Espírito que mora, que habita no nosso coração, que nos faz, Senhor, entrar em contato contigo, Senhor, que, como diz a Tua palavra, Senhor, que intercede com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Nós queremos Te pedir que esse Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar na nossa vida, de tal maneira que essa palavra crie vida em nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, ó Pai. E não somente isso, alimentados ao ponto, Senhor, de praticarmos a Tua palavra, de vivenciá-la, Senhor, para louvor da Tua glória, Senhor. Por isso, todo e qualquer impedimento, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que na nossa mente se alojou de uma forma ruim, Senhor, impedindo, Senhor, que nós recebamos a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que a gente possa receber a Tua palavra, Senhor, de uma forma, Senhor, segura, Senhor, de uma forma serena, Senhor, tranquila, para louvor, Senhor, da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos começando o ano, janeiro acabou, e nós estamos entrando numa série nova de mensagens. De manhã, nós vamos percorrer uma jornada na primeira epístola de Paulo a Timóteo. À noite, a nossa jornada vai ser no livro, ou melhor, na carta aos Hebreus. Então você está convidado também a participar à noite. Mas durante a manhã, nós vamos, domingo após domingo, ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, procurar extrair elementos para a nossa vida que sejam fundamentais, não só na nossa vida cristã, mas também no nosso ministério cristão, no serviço cristão. Porque essa carta é uma carta dirigida a um líder, dirigida a um pastor, a uma pessoa que tem o objetivo de cuidar de uma igreja, de cuidar de um povo que mora numa cidade, a cidade de Éfeso, para que possam entender, compreender a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar justamente sobre o tema de pai para filho, porque existe uma expressão muito carinhosa do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, dizendo filho na fé. Então hoje nós vamos falar justamente a mensagem de pai para filho. Pais são figuras indispensáveis na nossa criação. O pai tem uma importância muito grande. O pai, numa sociedade onde a figura do masculino é tão desprestigiada, ter uma direção paterna, um pai, uma direção segura, é garantia de uma jornada mais segura na nossa vida. Uma coisa que nós muitas vezes não vemos na nossa sociedade, a nossa sociedade, ela tem tido uma presença muito forte das mulheres, isso é muito bom. As mulheres, elas têm tido grande responsabilidade na nossa sociedade, não somente de cuidar das crianças, mas entrou no mercado de trabalho, as mulheres galgaram grandes postos, existem mulheres que são presidentes, na própria igreja cristã, o trabalho feminino é muito importante. Mas o que nós podemos perceber é que existe uma ausência da figura masculina. Na nossa sociedade, por exemplo, o homem ele é colocado apenas de lado. Quando ele é lembrado, e ultimamente isso tem sido uma tônica muito forte, ele tem sido lembrado como opressor, como aquele que está trazendo sofrimento às mulheres. E a gente, com muita tristeza, eu pelo menos com muita vergonha, quando eu vejo as taxas de agressão às mulheres, a violência doméstica, os feminicídios que acontecem, né? E isso traz para o masculino, para o homem, para o menino, né?
uma espécie de visão que é totalmente negativa do ser homem na nossa sociedade. E a palavra de Deus, muito pelo contrário do que nós vemos na sociedade, ela coloca o homem como uma figura importante, daquele que é provedor, daquele que é o responsável, né, pela segurança da prole, daquele que é importante para trazer, né, para a sua casa, né, aquela estabilidade, aquele cuidado emocional para que tanto a esposa como os filhos possam se desenvolver adequadamente. Eu tive um pai muito presente e por isso ele me faz muita falta. Um pai em que eu podia me aconselhar constantemente, um pai que não tinha vergonha de me abraçar, um pai que não tinha vergonha de pedir perdão quando errava, um pai que sempre procurou o meu melhor. E isso fez com que eu tivesse, né, muitos anticorpos para vencer tentações na minha vida, na adolescência, na juventude, né, porque eu aprendi a ser homem com meu pai. E essa figura paterna, ela precisa ser resgatada, do homem que assume a sua responsabilidade, do homem que não se esconde atrás de uma mulher, do homem que está junto com a sua esposa construindo um lar, construindo uma casa. Então, quando o apóstolo Paulo diz, Timóteo, meu filho na fé, de homens que assumam, né, os seus filhos, que assumam a criação, né, que vejam nos seus filhos realmente a necessidade de formar uma pessoa com caráter, com honra, com dignidade, coisa que na nossa sociedade nós vemos cada vez mais raramente. E esse texto é muito importante porque essa carta dirigida ao Timóteo, ele tem um tom de uma relação entre um preceptor, entre um pai na fé cristã e um discípulo, um filho na fé. E é interessante a relação que nós vemos com Timóteo, porque Timóteo, ele era muito novo quando começou as viagens missionárias com o apóstolo Paulo. E ainda era novo quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, quando ele já estava dirigindo uma igreja. Então o apóstolo Paulo tinha um carinho especial e um cuidado especial com seu filho na fé. O contexto dessa passagem é o seguinte: o Evangelho de Cristo está se espalhando pela Ásia Menor. Dentre as várias cidades está a cidade de Éfeso. Lembrando que a Ásia Menor hoje é a Turquia. Na Ásia Menor estavam as 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, né? Todas essas igrejas, elas foram alcançadas pelo Evangelho, eram centros importantes para a mensagem cristã, mas sem dúvida, a maior cidade, o maior centro era Éfeso. E esta cidade de Éfeso, que era um centro cosmopolita, também era o centro religioso da região. Ali em Éfeso se fazia o culto a Diana, uma deusa mãe, que tinha muitos sacerdotes. E por conta disso, até houve um embate quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, juntamente com os outros missionários, estavam ali pregando nessa cidade, e houve uma conversão grande, houve uma reação dos sacerdotes da cidade, gritando, dizendo, e também dos habitantes da cidade ali, gritando o nome de Diana, durante 2 horas, Diana, a deusa dos Efésios, Diana, a deusa dos Efésios, para impedir esse avanço que estava acontecendo do cristianismo nessa cidade. Então era uma cidade muito desafiadora, como é a nossa cidade hoje, como são as cidades na terra, né? Hoje nós agradecemos a Deus porque em São Paulo, e aliás, desde que eu me conheço por gente, a gente tem essa liberdade de pregar o Evangelho e de ler a palavra, mas tem outros desafios nessa cidade, né, que fazem com que a gente se preocupe e busque solução em Deus. Existem outras cidades em que o desafio é maior porque o cristianismo é minoria.
Mas essa cidade era uma cidade desafiadora para um jovem como Timóteo. O apóstolo orienta esse colaborador jovem a manter-se fiel e constante no enfrentamento das dificuldades, tanto da cidade, mas as dificuldades doutrinárias que ele estava passando e as dificuldades também eclesiásticas. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nesta mensagem é a figura de Paulo. Paulo é o missionário. É difícil quando a gente assiste um filme recente do cristianismo, a imagem que fica dos personagens é a do filme. Quando a gente pensa em Jesus, eu penso no filme do Mel Gibson. Quando eu penso em Paulo, eu fico pensando nesse último filme, Paulo o Apóstolo. Algumas características de Paulo, segundo a tradição, é que ele era calvo. E certamente ele possuía uma grande barba, por ser judeu. Então talvez essa figura aqui seja uma figura muito próxima de apóstolo Paulo, principalmente no fim da sua vida, quando estava encarcerado. O apóstolo Paulo, ele tinha total consciência do seu chamado. Com a experiência daquele que havia sido salvo e vocacionado por Jesus numa conversão dramática. O apóstolo Paulo, ele era um terrorista, digamos assim. Ele era um radical judeu. E existe muito ainda radicais judeus. Lembrando que um primeiro-ministro judeu foi morto por um radical judeu, um religioso judeu, há um tempo atrás. Mas nós vemos o radicalismo religioso mais no mundo islâmico. Tem o radicalismo religioso entre os cristãos. Teve um cristão que andou matando algumas pessoas lá numa cidade perto da Austrália, acho que foi na Nova Guiné, e matou muitas pessoas. Entrou numa igreja, numa mesquita, e matou muitas pessoas. Teve outro também na Noruega, que se dizia cristão, e matou também várias pessoas que eram de outras culturas. Existe também o radical islâmico, que talvez seja o pior tipo do radicalismo, porque a pessoa mata em nome de Deus. Quando alguns terroristas islâmicos, eles matam as pessoas e às vezes tiram a cabeça das pessoas, decapitam as pessoas, e com facas de cozinha, como a gente tem acompanhado, para que a morte seja extremamente lenta, dolorosa, dramática. Eles fazem isso fazendo rezas para Alá, em nome de Alá, Alá seja louvado, e cortando a cabeça e matando a pessoa. Então esse tipo de radicalismo é o pior que tem. E para que uma pessoa como essa, como o apóstolo Paulo, que ia atrás dos cristãos para prendê-los e levá-los para as autoridades judaicas, para que fossem julgados e apedrejados. Lembrando que o apóstolo Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, que foi apedrejado pelo seu testemunho. Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então Paulo era uma pessoa violenta, capaz de matar em nome da fé. Existe uma passagem interessante, e o filme aborda isso com uma sutileza muito grande, aliás, uma sutileza muito interessante também, quando o apóstolo Paulo, ele estava ali dormindo no cárcere, e de repente ele se lembrava das pessoas que ele havia matado, dos cristãos que ele tinha perseguido. E no filme, de uma forma original até, eu já tinha ouvido falar sobre essa tese, ele fala que o espinho na carne dele era esse, de se lembrar das pessoas que ele havia matado, havia entregue para as autoridades judaicas. Então o apóstolo Paulo, justamente para que ele fosse demovido desse radicalismo, teve que ter uma conversão dramática. O Senhor Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco. Ele estava com um grupo de pessoas. O grupo de pessoas viu uma luz. O apóstolo Paulo viu a Jesus. O grupo de pessoas ouviu um ruído. O apóstolo Paulo ouviu a voz de Jesus falando com ele.
Foi uma conversão dramática, individual, porque Deus estava falando com Paulo, não estava falando coletivamente com aquele grupo, e assim é a conversão, Deus fala individualmente conosco, segundo as nossas características, segundo os nossos temperamentos. E no caso de Paulo foi necessário que Jesus Cristo se apresentasse ali, e se apresentasse dizendo: sou eu, Jesus, a quem você me persegue. E essa conversão, violenta até, fez com que o apóstolo Paulo mudasse totalmente a sua vida. Ali há a metanoia, que é a conversão, a mudança de rota, a mudança de rumo. E essa conversão foi muito interessante, porque com a conversão, Deus também já faz o chamado. Diz que ele seria apóstolo aos gentios. Diz que ele iria sofrer por conta da fé. Da mesma forma que ele aprisionou alguns cristãos, ele também seria aprisionado. E essa conversão maravilhosa fez com que o apóstolo Paulo se voltasse totalmente a Jesus. E eu acredito profundamente num evangelho onde, junto com a conversão, Deus já nos encaminha para o chamado. Eu não acredito num evangelho em que a pessoa apenas ouve a mensagem de Jesus Cristo para que a sua vida continue do mesmo jeito, uma vida caótica, uma vida apenas de acordo com os seus desejos e as suas vontades. Eu não acredito nesse evangelho que muitas vezes eu ouço aí sendo pregado. Eu acredito no evangelho que começa com a conversão, que vai se desenvolvendo com a santificação e finda lá na glorificação, quando a pessoa morre em Cristo Jesus e depois terá um novo corpo. Então nós temos uma trajetória, nós temos uma boa obra que começa em nós na conversão e vai se desenvolver até o dia de Cristo Jesus em nossas vidas. Uma obra com sentido, uma obra com direção, uma obra gloriosa, onde o Senhor, Ele já nos concede dons e talentos que serão desenvolvidos para que a gente possa evangelizar, glorificar, testemunhar o nome de Jesus Cristo às pessoas. Então é importante que nós entendamos esse aspecto. O Evangelho é um Evangelho completo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e isso aconteceu com os apóstolos também. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos, o grupo de pescador, ele, no milagre da pesca, depois do milagre da pesca milagrosa, da pesca, ele diz o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Deus chamou e já vocacionou. Então eu acredito profundamente nessa vocação. Meu irmão e minha irmã, você que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saiba disso, que Deus tem uma obra que não é uma obra parcial. Não é uma obra que se encerrou na sua conversão, é uma obra que continua. Por isso, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te guiar com os dons e talentos, para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Tal qual o apóstolo, em nossa salvação está embutida a nossa missão. E a gente poderia falar sobre o apóstolo Paulo hoje, a manhã toda, né? Porque na vida do apóstolo Paulo, tudo o que aconteceu antes dele se converter também serviu. Aquele desejo, aquele zelo, né, com o judaísmo, ele teve esse zelo e esse cuidado agora na fé cristã em amar as pessoas. Aquela preparação teológica do apóstolo Paulo aos pés de Gamaliel também serviu para que ele pudesse escrever as cartas no Novo Testamento. Da mesma forma, a nossa vida pregressa, as nossas experiências passadas, as nossas experiências antes da conversão, têm valor. Tem valor porque a gente sabe quem nós éramos e agora quem nós somos. Aliás, a melhor forma de evangelizar, às vezes a gente não conhece, é um analfabeto teológico, mas a gente pode dizer que nem o cego, quando perguntaram para ele, começaram a questioná-lo, quem o havia curado, se havia curado mesmo, o cego diz: olha, eu não sei bem quem ele era, mas eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo.
E isso todos nós podemos dizer acerca de Cristo Jesus. Eu antes não conhecia Deus e agora eu conheço. Então a nossa vida pregressa também, ela tem uma ação de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus nos conhece antes de sermos gerados. Quando ainda éramos substância informe, todos os nossos dias foram contados por Deus. O que quer dizer no Salmo 139, que Deus já nos conhecia no momento da concepção e sabia o que seria da nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, não se queixe da sua vida, não fique achando que a sua vida não tem valor, não fique comparando, porque tem pessoas que têm um terrível hábito de se comparar. O terrível hábito de comparar o marido dela com o do outro, com a da outra. Aí chega, às vezes sai, vai juntamente com um casal amigo. Aí o marido da outra vai lavar a louça. Aí a outra, está vendo? Meu marido não lava a louça. Aí o outro chega, faz um agrado. Meu marido não faz um agrado, ele não é romântico. E fica. E contrário também, vice-versa. Acontece isso também com homens em relação às suas esposas, comparações esdrúxulas, comparações em relação àquilo que eu alcancei, o que não alcancei. Isso tudo é como se fosse uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. Porque é Deus que está cuidando da nossa vida. Foi Deus que conhece, Deus conhece todos os nossos passos. Aquele caminho que nós percorremos, nós não percorremos sozinho, porque a graça comum de Deus estava conosco, e hoje nós temos a graça salvadora. Então, glória a Deus pela vida, nossa vida, glória a Deus como Deus fez as coisas no nosso lar, glória a Deus, porque de tal forma, mesmo os momentos mais difíceis, forjaram o nosso caráter para que nós fôssemos o que somos hoje, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso mesmo? Então glorifica a Deus, diga: Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Amém? Glórias a Deus. Não vou pedir para você falar isso para o irmão que está ao seu lado. Outro aspecto. Timóteo, o discípulo, estava procurando algumas figuras relacionadas a Timóteo. Achei essa. Falei, puxa, que artista interessante esse. Talvez ele tenha captado quem era Timóteo nessa figura tão bonita de um jovem, aquela barbinha meio rala, né? Que está ali ensaiando sair, né, no rosto, na pele. Aquele jovem com sonhos, né, com aquele sorriso, né, bonito. Eu vejo Timóteo como um jovem desse, porque Timóteo, ele possuía uma experiência educacional advinda de sua mãe Eunice e a avó Lóide. Quem evangelizou Timóteo? Quem foi instrumento de salvação para Timóteo? A mãe e a avó. A mãe e a avó. O pai não era cristão. O pai era um soldado romano. Mas Eunice e Lóide, desde o início, ensinavam as escrituras sagradas para Timóteo. E aí, o papel do pai, o papel da mãe, da avó, porque às vezes o pai e a mãe estão tão ocupados em relação à vida, às vezes um relacionamento tumultuado, né, difícil. Os casamentos hoje sofrem muitos problemas, são muitas pressões. Quem é que está ali, tendo tempo para evangelizar os netos? A avó, falando do evangelho, lendo um livro, lendo uma Bíblia para as crianças, né, tendo essa oportunidade de falar de Cristo para os seus netos. E Timóteo é um garotão, menino, que aprendeu com a sua avó e com a sua mãe as Sagradas Escrituras. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo encontrou Timóteo. Ele estava em Listra, evangelizou em Listra, conheceu Timóteo, conheceu essa família. E Timóteo passou a ser um dos membros da equipe. Agora não pensem vocês, Timóteo deveria ser um adolescente. A Eunice e a Lóide, né, confiaram, né, Timóteo aos cuidados de Paulo. E Timóteo foi acompanhando o apóstolo Paulo
na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária. Depois, o próprio Timóteo passou a ser uma espécie de correspondente do apóstolo Paulo, indo nas igrejas, né, levando mensagens, levando cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Esse era o Timóteo. Ele possuía essa vivência missionária. Desde a segunda viagem missionária, ele foi membro da equipe do apóstolo Paulo. Novo no ministério, com uma tendência ao desânimo, porque tudo indica em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz, olha, não é para você desistir, é para você reavivar o dom que há em ti, que foi até te passado por imposição de mãos, quer dizer, ele tinha um dom reconhecido por um ministério. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu quero que você não desanime. E talvez esse desânimo de Timóteo esteja relacionado até com algumas enfermidades que ele tinha, porque o apóstolo Paulo dizia, olha, cuida de ti mesmo, e quanto às suas dores de estômago constantes, né, é bom até que você possa misturar um pouco de vinho com água, né, porque ele estava passando certamente por alguns tipos de problemas físicos e algum tipo de desânimo espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não se preocupe com a sua pouca idade, não veja isso, né? Vá adiante, prega a palavra, insista, prega a tempo e a fora de tempo, como nós vemos na carta de 2 Timóteo no capítulo 4. Então esse é o Timóteo. Por isso que Timóteo, ele é chamado de filho pelo apóstolo Paulo, porque ele é um rapaz de pouca idade mesmo. Outro aspecto nós vemos, e aí, nesse texto, uma saudação especial. O apóstolo Paulo tem uma saudação especial em que ele começa todas as suas cartas, que é justamente a saudação graça e paz. Um cumprimento ou uma saudação dificilmente não cai na armadilha da frivolidade. Então, quando você cumprimenta alguém, às vezes você nem está mais prestando atenção naquilo que você está dizendo. Quando alguém pergunta para você tudo bem, você responde tudo bem. E às vezes não está tudo bem, né? Tinha um comercial da Folha de São Paulo que era assim, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. E ficava nisso. O que nós podemos perceber é que às vezes os cumprimentos nossos viram apenas, né, cumprimentos burocráticos. A paz do Senhor, a gente nem está pensando de fato na paz do Senhor. A paz do Senhor vira passeou? Passeou? Não passeei não, estou aqui, né? Fica aquela coisa rápida. Graça e paz vira Gaspar, né? Porque a gente não deseja nem a graça nem a paz, apenas como se fosse um oi, essa saudação. Mas não deveria acontecer com o aceno paulino. Não deveria acontecer. A gente deveria pensar na graça e na paz. Mais do que uma mesura, graça e paz encerram dois conceitos. Um teológico, relacionado à causa e o efeito da salvação. Porque quando o apóstolo Paulo fala graça e paz, pela graça de Cristo Jesus na nossa vida, que é a causa, nós temos o efeito que é a paz. A graça de Cristo Jesus nos trouxe paz. Que paz é essa? Paz com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Não há nenhuma separação entre nós e Deus, porque Jesus Cristo nos leva até Deus. Então essa salvação que nós temos em Cristo Jesus, essa comunhão, nos traz paz com Deus. Paz com os outros. Paz com os nossos irmãos. Nós temos a paz, né, como árbitra em nossos corações. Até o texto diz, seja a paz de Deus, o juiz do seu coração. Por isso nós escolhemos as coisas, nós fazemos as coisas em paz, não por pressão,
não por raiva, não porque alguma coisa exige que nós façamos rapidamente. Não, a gente consulta a paz de Deus no nosso coração. A paz é o nosso árbitro. Nós temos aquilo que nós estamos fazendo. Eu continuo em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos, em paz comigo mesmo, naquilo que eu estou fazendo. Então, a graça de Jesus Cristo, a relação que nós temos com Deus, nos traz paz na vida. Se nós não estamos tendo paz na nossa vida, é porque nós não estamos entendendo ou buscando a Deus, um Deus que é gracioso para conosco. A Bíblia, em vários momentos, diz isso. Quando Jesus Cristo disse aos apóstolos que iria ser morto, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que Deus... E aí ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então, diante até das coisas revoltosas da vida, a palavra de Deus é: não se turbe o vosso coração. Deus nos garante essa paz. E quando Jesus Cristo, ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos, ele diz: paz seja convosco. Não é à toa, nós acabamos de cantar aqui: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então, quando nós cumprimentamos uma pessoa com a graça e a paz do Senhor Jesus, esse deveria ser um cumprimento solene. Um cumprimento em que a gente poderia desejar ao outro, né, que a graça de Deus inundasse a sua vida de tal forma que ele ficasse em paz. Bonito isso. Por isso que nós não nos saudamos uns aos outros com um bom dia, boa noite. A gente fala graça e paz. Não é nem a paz de Deus, nem a paz do Senhor. É o cumprimento paulino mesmo. Graça e paz seja com vós outros. Amém? Depois, no final do culto, você pode cumprimentar direito o seu irmão. Um outro aspecto que nós vemos aqui é missiológico. Porque aqueles que estudam o Novo Testamento, e principalmente as línguas originais, diziam que entre os gregos se falava muito em paz, eirene. Aliás, irene, né, quer dizer paz, né? Eirene, paz. Era um conceito muito comum entre os gentios e entre os gregos. Eles desejavam, né, a paz. E um outro conceito é caris, a graça. Graça e paz. Mas entre esse conceito eirene também, um outro conceito que existe é o de shalom dos judeus. E o shalom judaico não é uma paz de qualquer jeito. Ontem, lá no seminário, nós cantamos a música Shalom Adonai Shalom. Até uma música que a gente lembra muito do Dr. Paulo. O Dr. Paulo foi um professor nosso que toda aula, o Ricardo é testemunha disso, pastor Xavier, né, quem mais estudou lá no seminário lá, né, Dorival, né, são testemunhas disso, de que quando se começava a aula do Dr. Paulo era Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. Era um mantra. A gente voltava do almoço ali naquela coisa, né? E quando sentava ali, o Dr. Paulo já começava Shalom Adonai, Shalom. E é claro que nós, como alunos, né, aluno e ainda seminarista, né, muitos não valem nada, ficam no meio do caminho mesmo. Mas a gente até criticava, dizia: lá vem o Shalom Adonai Shalom de novo, né? E por aí afora. Mas o Shalom, o conceito de Shalom, não é apenas um conceito individual. O conceito Shalom é de paz, mas uma paz que satisfaz a pessoa
e se busca também a paz dentro da sua casa e a paz da sua comunidade. O judeu pensa a comunidade, o shalom. E que a gente pudesse pensar assim também. A gente pudesse pensar que a nossa paz, ela está ligada também às pessoas que nos cercam. Então, se as pessoas não estão em paz, que a gente possa ser um agente de paz. Que a gente possa levar a paz do Senhor Jesus. E quando eu falo num aspecto missiológico, o judeu tinha muito forte essa questão do shalom, o grego também, mas o conceito de caris, de graça, está muito relacionada mais aos gentios, a graça, porque o judeu conhecia já a lei, o judeu conhecia a palavra, pelo menos parte dela, e quando veio o Novo Testamento, veio a graça do Senhor, e a graça de Deus incluiu o gentil, incluiu quem não era judeu. Então, quando você tem um comprimento entre paz e graça, graça e paz, você tem o conceito de graça dos gentios e o conceito de paz dos judeus. E ao mesmo tempo você está dizendo o quê? Que judeu e gentil formam um só povo em Cristo Jesus. Uma só fé, uma só nação. É a igreja de Cristo Jesus, constituída das pessoas mais diferentes, de vários lugares, de várias culturas, que se unem para formar a igreja de Cristo Jesus. Por isso, tem esse aspecto missiológico, e nós somos um só povo. Mas não é só graça e paz que tem nessa mensagem. Quem percebeu aqui, vê que o apóstolo Paulo acrescenta uma outra palavra, porque ele percebe que aos líderes precisa um pouco mais. Não somente da graça e da paz, por parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas precisa de uma outra palavra. Qual é essa palavra? Misericórdia. O líder precisa de misericórdia. E muita misericórdia da paz da parte de Deus. A misericórdia é desejado pelo apóstolo Paulo, ou é desejada pelo apóstolo Paulo, a quem tem a incumbência de liderar. Quem lidera, quem está à frente de uma igreja, de um grupo, seja ele qual for, precisa de misericórdia. E quando nós falamos em misericórdia, misericórdia por causa das agruras do ministério cristão que exigem determinação, fidelidade e resiliência. A gente precisa ter determinação, mas às vezes a gente tem o desânimo. A gente precisa ter fidelidade, mas às vezes a gente olha, para outras possibilidades. E a gente precisa ter resiliência, capacidade de esticar e não se romper, aquela capacidade do elástico, de se manter com as mesmas propriedades e voltar ao seu mesmo lugar. Tudo isso é preciso para o líder. E a gente precisa orar pelos nossos líderes, precisa orar pelos nossos pastores, precisa orar pelo presidente, irmãos. Não importa, agora não quero saber na questão da linha ideológica a que nós pertencemos, a que você pertence. Você ore pelos líderes. Ore por aqueles que estão à frente da nossa sociedade. Ore porque essas pessoas são de carne e osso. Orem porque essas pessoas têm famílias. Orem porque a graça de Deus também está sobre essas pessoas, mesmo que você não goste deles ou delas. Mesmo que você não concorde, com os seus postulados. Por isso que a Bíblia fala de uma forma muito sábia. Ela não diz, olha, você ore para os líderes que não são opressores. Você ore apenas pelos líderes do seu partido político. Ou ore apenas para aqueles que estão no seu espectro ideológico. A Bíblia fala, orai por aqueles que têm autoridade. Acabou. É para orar. É para a gente pedir. É para a gente pedir principalmente para que haja paz. Olha só, olha o conceito de shalom. A gente precisa orar pelos líderes para que haja shalom, para que haja paz sobre o nosso país, paz sobre a nossa sociedade. Porque se não fizermos isso, o pior pode acontecer, o pior que pode acontecer é o conflito social, é a guerra, é a perseguição, e aí acaba a paz de todo mundo.
Então, por isso nós precisamos orar. Líderes precisam das nossas orações, porque precisam de misericórdia. Misericórdia também para com o outro, uma ação empática necessária para servir aquele que é objeto do amor divino. Tanto nós precisamos da misericórdia divina sobre a nossa vida, os líderes precisam disso, todos nós precisamos disso, muito mais os líderes, como nós temos que ter a misericórdia de Deus, para que a gente tenha a misericórdia das pessoas. Porque líder tem que ter misericórdia. Líder tem que ter compaixão. Líder tem que ter empatia. Líder tem que olhar para as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Aliás, isso não é só um sentimento do líder. O líder obrigatoriamente tem que ter isso. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer isso. Meus irmãos, a gente está vivendo uma sociedade com medo, né? E a gente está cada vez mais se afastando das pessoas. A gente tem que olhar com empatia. Hoje nós estávamos seguindo, né, vindo aqui para a igreja, havia uma mãe, um farol, com várias crianças, e a gente ali, né, pensando sobre aquela situação. Estava já andando com o carro, e aí um menino, um rosto de um menino que mal chegava na janela do carro, olhando para a gente. Aquele olhar pegou de jeito. Interessa se a mulher estava explorando os seus filhos. Aliás, quem sabe se essa mulher já não é uma filha de moradores de rua, que já estava com 3 filhos e grávida de outro. E ali, naquele momento, a gente não pode ter, e nesses momentos a gente não pode agora fechar os nossos olhos para essa realidade. A gente está vendo as crianças aqui da igreja tão bem cuidadas. A gente vê o André se veste que nem o filho dele. Já se viu isso? Né, André? Mas por quê? Porque tem um carinho pelo filho, chega, bota uma chupeta que tem um bigode, assim, né? Cuida além até do que poderia cuidar, ou até do necessário, porque as nossas crianças são objeto do nosso amor, né? Mas e as outras? Oh, meu Deus, que Deus possa nos tirar apenas do sentimento, né, para a ação, e que a gente possa, mas tudo começa com um sentimento, né? A Bíblia fala que o bom samaritano, ele teve compaixão. A Bíblia diz que Jesus Cristo era movido por íntima compaixão das multidões. E por isso ele curava os enfermos. Por isso ele atendia. Por isso ele se gastou pela humanidade para abençoar as pessoas. Porque nós precisamos de misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer justamente isso. É você se compadecer. A palavra córdia é coração. Você se compadecer da miséria do outro, da sua miséria, né, das suas falências, dos seus limites. Né, a Sulim, quando falou do irmão dela, né, com câncer no pâncreas, poxa, é de se compadecer, um rapaz novo. Né? E a gente precisa alcançar essas pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode fazer tudo, a gente não tem condição de resolver os problemas do nosso país, mas a gente está na nossa casa. Na nossa casa a gente tem pessoas ao nosso redor, na escola a gente tem várias pessoas, no trabalho também a gente tem essas pessoas. São essas pessoas que Deus nos deu para que a gente pudesse agir com misericórdia com elas. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que esse texto fala sobre uma carta, um mestre e um discípulo, que é capaz de dirigir líderes e congregações para vencer os obstáculos da vida cristã numa sociedade corrupta e avessa à fé cristã. Então nós temos nessa carta essa possibilidade de vencer. Vencer
os desafios do nosso tempo. E mais, que a saudação de um pai ao seu filho na fé em Cristo possa desde já nos preparar para uma jornada de determinação e compromisso com Deus. Que a gente ouça os conselhos do apóstolo Paulo. Essa carta, que foi dirigida pelo Espírito Santo, não foi só para Timóteo, foi para mim. E Timóteo era um líder, mas também essa carta não é para os líderes apenas, é para todo o povo de Deus, é para todos nós. Que a gente possa percorrer essa carta e vencer as dificuldades e obstáculos que essa vida impõe sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?